João, capítulo 7, do versículo 2 ao 9. A dinâmica normalmente do grupo é que vocês façam para a gente a leitura dos versículos para que já vá se familiarizando com o tema. Vamos começar. João capítulo 7, versículo 2 a 9. Estava próxima a festa dos judeus, a das cabanas. Disseram-lhes então seus irmãos: parte daqui e vai para a Judéia, para que também teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois ninguém faz nada em segredo e procura ele mesmo estar em público. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem seus irmãos acreditavam nele. Disse-lhes então Jesus: minha época ainda não está presente, mas vossa época está sempre presente. O mundo não pode odiar-nos, mas a mim odeia, porque eu testifico a respeito dele, que suas obras são más. Vi vós a esta festa. Eu não subo a esta festa, porque meu tempo ainda não está completado. Tendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Vamos ler mais uma vez? Para poder buscar e ter ideia. Estava próxima a festa dos judeus, a das cabanas. Disseram-lhe então seus irmãos: parte daqui e vai para a Judéia, para que também teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois ninguém faz nada em segredo e procura ele mesmo estar em público. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem seus irmãos acreditavam nisso. Disse-lhes então Jesus: minha época ainda não está presente, mas vossa época está sempre presente. O mundo não pode odiar-nos, mas a mim odeia, porque eu testifico a respeito dele, que suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo a esta festa, porque meu tempo ainda não está completado. Tendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Então, inicialmente, vou fazer uma contextualização para que a gente possa ter uma compreensão dos fatos, do tempo, do local, onde que ocorreu essa passagem. Eu gosto de colocar o mapinha porque nos situa como que funciona, né, todo o caminho do Cristo, o caminho de Jesus durante a sua peregrinação. Falamos da Galileia, sabemos que Jesus morava em Cafarnaum, escolheu Cafarnaum como a sua cidade, e dizem a respeito de ir à Judéia para a festa do tabernáculo, que seria a festa das cabanas. São 164 quilômetros a pé. Então, existia uma obrigatoriedade, né, aos israelitas a cumprirem essa tarefa do dia, né, de estar presente nas comemorações, nas festividades da cabana. Aqui, quando fala 35 horas, são 35 horas ininterruptas. Então, imagina quantos dias se levavam para fazer a travessia da Galileia até a Judéia. Então, era uma época que o cálculo mais ou menos feito é no final de setembro e início de outubro. Aproximadamente entre o dia 1º e o dia 8 de outubro do ano 30. 30 dentro do calendário, né, que conhecemos hoje, né, no calendário pós-Cristo. Então, a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, é considerada uma das 3 festas mais importantes para os judeus, né, para os israelitas. E eles tinham a obrigatoriedade de estarem presentes em Jerusalém.
Tinha uma época onde iam-se de qualquer parte do mundo a Jerusalém para essa festa. Depois chegaram à conclusão que isso não era possível nem viável. Então as pessoas fazem aonde estão a mesma forma de festividade, né? A mesma forma de construção das cabanas, onde habitam as cabanas, largam o conforto de suas casas, a tranquilidade de suas casas para viverem durante 8 dias em cabanas. O objetivo são 2. Primeiro, agradecer as colheitas que foram feitas naquele ano. E em segundo, comemorar a longa estada dos israelitas durante a travessia do deserto. Foram décadas até o encontro da terra prometida. Foram mais de 30 anos. Então, até hoje, essa festa ela é comemorada pelos judeus neste agradecimento e comemoração deste momento de travessia do deserto. Os homens, aqui eu acho interessante que falam os homens, né? Então, normalmente as festas judaicas, as festas daquela época, as mulheres não participavam, né? Então eram comemorações, festividades onde os homens tinham um papel mais marcante do que as mulheres em utilizar dos mecanismos da festa, né? Das comemorações. Então eles carregavam ramos de murta, palmeiras, cidra e salgueiro, e cantando um hino de Osana. Né? Hoje até na Igreja Católica utiliza esse hino como uma saudação. Até hoje ele é utilizado também pelos judeus, né, como uma saudação ao Deus, ao Jeová, ao Senhor, como nós chamamos de Deus. Então aqui é o símbolo do tetagrama, né, de Jeová, de Deus. Então, como eu já disse, eles saíam do seu conforto para viver em cabanas a experiência, né, do desapego, da entrega, né, àquela festividade. Cada espécie de planta onde os homens entregavam, levavam para essa festividade tem um significado que eu acho bem interessante. A cidra, que tem aroma e sabor, representa a pessoa que estuda a palavra de Deus e que produz muitos frutos para o reino dos céus. A murta tem aroma, mas não tem sabor. Então representa aquelas pessoas que estudam a palavra de Deus, mas não trabalham em sua obra. A palmeira tem sabor, mas não tem aroma. Então são as pessoas das boas obras que fazem um exercício de trabalho, mas não se aprofundam espiritualmente no conhecimento das leis de Deus. E tem o salgueiro que não tem sabor nem aroma, ou seja, ele representa uma pessoa apática, porque não faz nem o exercício, o trabalho nas obras de Deus e nem se espiritualiza no conhecimento da palavra de Deus. Como exercício aqui é que nós tragamos a nossa consciência, né? Então eu me vejo em todas elas. Tem momento que eu me vejo uma cidra, cheirosa, perfumada, no trabalho, na luta, né? No exercício do conhecimento, na ampliação da minha mente, da minha consciência, na compreensão do meu autoconhecimento, deste exercício de aprendizado. E tem um momento que eu sou murcha, né? Eu não sou nem murta, eu sou murcha, porque eu não tenho nada a oferecer, pois eu me sinto num momento onde eu não tenho a acrescentar, né? Então temos que pensar como todas as porções me pertencem. Eu não posso achar que sou todo momento murta, que sou todo momento cidra ou salgueiro. Eu vou caminhar no sabor, né, e no aroma, nas polaridades durante toda a minha trajetória.
Não quer dizer que isso seja bom ou ruim, significa que eu estou trabalhando o meu processo evolutivo, né? Mas a partir do momento que eu trabalho a minha consciência, eu me vejo como salgueiro, reconheço como salgueiro e me esforço a me transformar numa cidra, né? Então eu necessito trafegar por todos essa simbologia, né, a representação dessas plantas, para me sentir inteira. Eu não posso só trabalhar uma parte. Eu preciso trabalhar todas as minhas partes para me sentir fortalecida e resolvida em todas elas, né? Porque eu sou cidra ácida, como posso ser uma cidra doce. Da mesma forma, eu preciso trabalhar essa minha porção cidra nesse meu processo evolutivo. Tá ok assim, gente? Tá. E o que é mais legal, que eu achei muito legal essa parte do trecho, eles juntam todas as plantas em um só ramalhete. Então, eles colocam, né, pelo costume, todas juntas. Então, isso nos faz pensar que não devemos desprezar ninguém, né? Somos todos, se trabalhamos a unicidade, a união, se estamos todos ligados ao Deus, ao nosso Pai, se somos todos uma unidade, somos todos iguais. Se eu tenho uma facilidade por uma questão mais do que o Rodrigo, eu vou estender minha mão ao Rodrigo e claro que eu também vou precisar estender minha mão a alguém que possa me ajudar, né? Então é o processo de acolher a todos como irmãos. E eu achei isso muito legal, pois não faz distinção de ninguém. Todos participam deste banquete, né, dessa festividade como igual. E um ambiente como esse, uma festa onde todos vão para a Judéia, vão para Israel, para poder participar dessa festividade. Então é uma multidão, né? Então são pessoas que, evidente, vai ter desordem, tumulto, confusão e oportunidade, onde pessoas vão utilizar essa ocasião para propagandas políticas e religiosas, né? Então é uma oportunidade onde todos se encontram, onde o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, possa chamar mais adeptos para as minhas ideias. E os irmãos de Jesus acharam que este era o momento, que essa era a época ideal para que ele se manifestasse ao mundo. Então eles nada são aqui do que os marqueteiros, né? O que a gente conhece hoje como marqueteiro, que queriam fazer propaganda das palavras, do sentimento, das coisas boas, da boa nova que Jesus trazia para nós. Quem seriam esses irmãos? Sabemos que o Cristo tinha Tiago e Judas Tadeu, que o seguiam, que eram irmãos, e Simão e José. Em momento algum fica claro quem são os irmãos que se manifestam nesse desejo que o Cristo aparecesse, que Jesus aparecesse. Mas eu acho que isso não importa, né? Se a partir do momento eu pensar como irmão, eu também sou, né? Eu sou irmã, pois nós somos filhos do mesmo Pai. Então eu posso também me incluir nessa como uma irmã que poderia, que em alguns momentos eu quero que o que eu tenho de conhecimento das leis naturais do Cristo, do conhecimento do Cristo, como a verdade. Mas às vezes eu utilizo a verdade dele como a minha verdade, na minha compreensão, na minha forma de falar, né? E eu acho que o que eu preciso trabalhar
é trabalhar que a minha personalidade, né, o meu Magda, não interfira no que é o conceito do espiritual, né, o conceito da minha alma, a verdade da minha alma. Apesar de Jesus negar participar da festa, o raciocínio dos irmãos é bem humano. É como hoje. Por que ficar restrito a uma cidadezinha, uma província sem expressão? Né? Já que estou indo para a capital, por que ficar preso só uma cidade pequena onde não tem essa multidão? Por que não aproveitar os dotes, né, os seus conhecimentos, a sua boa nova, para apresentar àquela multidão em Jerusalém? Por que ficar escondido? Né? Por que não abrir e expandir a todos esse conhecimento? Esses conselhos terminam transmitindo para nós, né, que sem dúvida, a vaidade dos irmãos. E até uma certa competição também. Sim, é aquela história, né? A minha verdade é a minha verdade, né? Ela vale mais do que a verdade do outro. Então, ter na família, que ele colocou, o pastor ele colocou entre aspas, é porque os irmãos se consideravam da família irmãos, né? Então, esse elemento que se destaca, que chama sobre si a atenção, que seria Jesus, ia pegar carona, né? Aí, no caso, os irmãos também pegariam carona nessa exposição, né, que o Jesus poderia ter na multidão, pegaria essa carona naturalmente por reflexo, né? Por consequência, e estariam também nesse sentimento, já que ele é meu irmão, eu também vou estar enaltecido com o povo. Tem o privilégio. Eu tenho o privilégio de ser irmão de Jesus. Então, se ele é, né, enaltecido, eu como irmão também serei. Então, a intenção passa a ser mais como uma vaidade do que realmente do desejo que o Cristo fizesse a aparição à multidão como conhecimento. Mas Jesus se recusa, né? E ele afirma que minha época ainda não está presente. E diz que a época deles, sempre, né, está sempre presente. E ele é categórico, ele fala, não subo, não vou, gente, não adianta insistir porque eu não vou, né? E não vai até a festividade. De fato, para ele não seria interessante correr esse risco, né? Porque já existiam, né, os grandes, né, as autoridades, que já não tinham tanta boa vontade com relação à demonstração de Jesus. E ele não ia conseguir chegar até Jerusalém incógnito, ainda mais saindo da Galileia, onde ele já tinha feito várias aparições, né, vários estudos juntos com os seus discípulos. Ele não ia conseguir fazer essa trajetória como uma pessoa incógnita, como uma pessoa desconhecida. Então ia gerar mais tumulto. Então ele resolve permanecer na Galileia. Mas Jesus, depois de 4 dias, ele vai à Judéia, mas não vai à festividade. Ele vai à Judéia, mas não à festividade. Aqui é Cafarnaum. Dá para entender porque Jesus escolheu Cafarnaum como a sua morada. Né? Um lugar bem tranquilo, de muita paz, de muita serenidade, onde ele fazia todo o seu aprofundamento do conhecimento do seu trajetória espiritual. Aqui termina a primeira parte do estudo, que seria a parte física, né? A parte do conhecimento dos fatos que ocorreram naquela época. E o pastorino nos faz um convite de que façamos esse mergulho de aprofundamento das nossas consciências,
que façamos essa abertura, né? Que saiamos um pouco da nossa razão, do nosso intelecto e permitimos que o nosso coração também trabalhe na evolução desse estudo. Então vamos fazer esse estudo tirando, né, desse conhecimento que já está mais do que enraizado em nosso psiquismo, porque nós já fomos estudiosos de Bíblia, de Evangelho, de Torá, de várias outras doutrinas, de várias trajetórias que nós tivemos em nossa vida reencarnatória, né? Então vamos permitir fazer essa abertura e acolher em nosso coração esse conhecimento mais pelo espiritual do que pelo físico. Então, a festa dos judeus, os religiosos que ainda vibram no plano material. Essa é a interpretação. E a festa dos tabernáculos, segundo Pedro e Paulo, refere-se à permanência do Espírito na carne, habitando tendas, tabernáculos de viagem. É o nosso instrumento de trabalho durante essa nossa trajetória, esse corpício que está aqui, né? Então ele vai ser útil a mim durante essa trajetória, tenho que ter cuidado por ele, respeito por ele, mas saber a diferença entre o meu material e o meu espiritual. Então eu preciso fazer essa abertura de consciência e trabalhar o meu espírito, a minha alma, para a minha evolução e meu crescimento espiritual. Então, compreendemos que na ordem, a festa dos judeus, que ele fala primeiro, depois a festa dos tabernáculos, encerra uma grande lição. Tratava-se de uma comemoração religiosa de seres encarnados ainda moradores do tabernáculo da carne. Então, quando Cristo fala, eu não vou, ele não precisa. Ele não tem essa necessidade, essa obrigação que todos os judeus tinham naquela época, os encarnados. Então, essa festa celebra a estada demorada dos israelitas durante a sua trajetória no deserto, que são as várias encarnações durante a sua trajetória de vida aqui na Terra. Por ocasião dessas solenidades, a minha personalidade, né, quer que a minha alma, o meu espírito seja exaltado. Eu não posso, magna matéria, querer que o meu espírito tenha uma atitude, uma postura que não me pertence, né? Então, eu não posso exigir que o meu espírito tenha atitudes humanas. Então, o que eu preciso é ouvir o meu espírito, a minha alma, e não fazer que a minha alma, o meu espírito, ouça as minhas exigências e os meus desejos humanos. Se o espírito tanto fala de belezas do reino e tanto se aprofunda nos arcanos, em tão espetaculares maravilhas realiza em seu êxtase, por que não ser exaltado perante a multidão, perante o povo, perante as pessoas? Por que o Espírito não está acima disso tudo e se exalta? Não, é parecido, né, gente? Na verdade, a tradução é bem essa, é querer aparecer, isso não é do Espírito, né? Então, a resposta é bem bacana. Ela é profunda e divide-se em 3 partes. Essa é a resposta do Espírito. Em primeiro lugar, assegura que sua época não está presente. É o que o Cristo fala. Embora para o que se encontra momentaneamente no corpo físico esteja presente. Então, aquelas exigências, aquela obrigatoriedade de dogmas, isso não é do Espírito. Isso é da vivência como encarnado, das exigências como encarnado. Das necessidades também, né? Sim, porque vivemos numa sociedade, né? E existem essas obrigatoriedades onde precisamos cumprir,
né? Temos que passar por vários estágios. Se eu estou aqui, eu preciso cumprir. Se eu não vou cumprir, pelo menos respeitar. O fato de eu ter escolhido uma religião, uma espiritualista, não quer dizer que eu tenha que discordar, criticar ou julgar a postura do outro. A postura do outro, a escolha do outro, ele vai seguir os seus dogmas, as suas necessidades, para fazer a sua trajetória da melhor forma possível. Opa! O tempo para o espírito é diferente. Eu não sei se acontece com vocês, o tempo está muito acelerado, né? Então as coisas estão acontecendo muito rápido. Eu acho que é uma grande oportunidade para que nós também façamos o trabalho da forma adequada. Eu não posso atrelar a minha trajetória a um tempo, mas eu posso melhorar a qualidade do meu tempo. Eu tenho que ter o tempo como meu aliado e não o tempo que eu fico o tempo inteiro correndo atrás dele, na tentativa de alcançá-lo. Então, para o espírito, o tempo é diferente. Enquanto presa, né, nessa matéria, eu preciso cumprir dias, meses, tempos e anos. Né? E tem essas datas comemorativas pré-fixadas que eu tenho que cumprir. Né? Eu tenho que passar por esse processo e seguir. Então, o espírito, ele estabelece os seus passos de acordo com a escala evolutiva, não com a sua agenda. Hoje eu sigo a minha trajetória da minha agenda. O que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer semana que vem, né? O que sábado, o que está programado para esse sábado. Então, eu estou presa nessa faixa física do tempo. Já a minha alma, meu espírito está preocupado com a minha evolução. Não interessa se eu vou conseguir cumpri-la nessa vida. Eu vou ter que cumpri-la, eu necessito cumpri-la. Para que eu faça a minha ascensão, o meu crescimento, eu preciso que cumprir todas as minhas necessidades, todo o exercício de aprendizado, toda a necessidade de autoconhecimento. Aí entra a consciência, então eu preciso me espiritualizar. Eu preciso crescer. E tenho que usar o tempo como meu aliado. Né? Mas o meu espírito vai usar o tempo numa grade diferente. Aí tem uma definição do Pedro Baldi na grande síntese que é perfeita. O tempo é o ritmo evolutivo. Então ele cumpre de acordo com o meu processo evolutivo. O meu tempo é diferente do seu, é diferente do seu, é diferente do seu. Então eu vou agir de acordo, o meu processo evolutivo é de acordo com o meu relógio, né? De acordo com o que eu dou conta de fazer, com o que eu consigo transformar. Enquanto no corpo físico, os dias são marcados de preto e vermelho na minha agenda. Cumprir, não cumprir. Fiquei devendo esse dia, amanhã eu corrijo. Se pensarmos num processo evolutivo, é mais ou menos a mesma coisa de dimensões diferentes. Não consegui cumprir nessa minha trajetória, né, como Magda, vou retornar e retomar o meu aprendizado, até conseguir vencer e passar por um novo estágio. Magda, juntando para o estudo da Taizinha, né? Do trabalhador de fora, né? Exatamente. Vai variar, né? Vai variar. Tempo que eu consegui evoluir ali, né? Exatamente. É muito relativo. O tempo, né? Quando passamos por uma outra dimensão, é relativo. Aí entramos na relatividade, que aí é uma outra história. Em segundo lugar,
esclarece que o ser humano jamais é odiado no mundo. Por quê? Porque aqui ele pertence, né? Então, ele se encontra no local onde ele pertence de fato e de direito. Então, está tranquilo, né? O mundo acolhe, aceita todos nós que somos seres encarnados e na matéria, nessa trajetória. Está lindo. Já o espírito aborrece o mundo. Por quê? Porque ele identifica, né? Ele aponta para as nossas consciências as nossas falhas. Então, ele demonstra o erro das minhas crenças, né? Das minhas convenções. Ele vai simplesmente medindo, né? Derruba os meus ídolos de ouro e prova a falência das minhas ilusões mais caras, né? Daquilo que eu mais valorizo como ilusório. E a transitoriedade dos bens mais sólidos, como já diz, são transitórios, né? Então, hoje ele vale muito para mim, mas partir daqui, partiu, tchau, né? Eu não tenho como levar esse peso comigo, né? Esse peso morto comigo. O que eu levo comigo é o que eu cresci espiritualmente, né? Esse é o valor, esse vale, né? E nem as glórias mais heróicas que não tem valor nenhum, né? Da vaidade, esse orgulho de transparecer, de mostrar uma pessoa forte, esperta, bacana, legal, e conseguir fazer grandes obras. Partir, acabou, né? Isso não vai somar nessa minha trajetória espiritual. Isso é físico, isso foi da Magda. Agora, dessa individualidade, dessa alma, é outra história. Em terceiro lugar, o Espírito declara que não atenderá às exigências da minha personalidade, as minhas exigências do meu corpo físico temporal, né? Então, da minha persona, da minha psique, da Magda, né? O Espírito não vai aceitar, né? Então, ele declara que isso ele não vai cumprir. Fica deprimido, frustrado. Exato. Por quê? Porque enquanto eu não aceitar que eu estou aqui para seguir o caminho de acordo com o Pai, eu vou ficar na pirraça, eu vou sapatear, eu vou me revoltar, porque a trajetória ela não tem que ser como eu quero. Ela tem que ser de acordo com a lei. Você fica presa a essas questões, fica pesado. Exato. Lá na CEMIG a gente usava o termo que é colocar a bola no pé, né? Porque quando você está serviço de escravo, que a gente falava, vou colocar a bola no pé. A partir do momento que eu me prendo a essas, né, essas variáveis humanas, né, físicas, eu estou colocando a bola no pé. Então, como é que eu vou ascender? O problema, né, Magda, é ter consciência disso, né? Exato. Isso não é problema. Isso é a solução. Não, mas é não ter consciência. Exato. É não ter consciência. Mas, na verdade, é um grande desafio, né? O autoconhecimento dói, né? Incomoda, dá preguiça, dá vontade de desistir, fala assim, não, eu não quero me conhecer mais, né? Não chega, porque isso vai vibrando de uma forma no meu coração que tem hora que dá desespero. Como assim eu posso ser tão murcha, né? Já que eu não posso ser uma cidra. Por que eu sou tão murcha? Né? E saber e reconhecer e identificar que estou assim, dói. Né? Dói porque eu tenho que reconhecer e assumir responsabilidade. Ninguém é culpado pelas minhas escolhas. Não vamos... Tudo bem que a culpa é minha, mas eu não vou transferir ela para ninguém, porque ela é minha mesmo.
A trajetória é individual. É individual. Né? Enquanto eu estiver nesse processo de que não me cabe, esse não é o meu número, eu estou me iludindo. E é isso aí, conhecer, acolher, compreender o salgueiro, né, e fazer a união dele, que eu vou Exato. conseguir compreender. A partir do momento que eu tenho consciência que em muitos momentos eu sou salgueiro, tá, então Magda, o que você precisa fazer para deixar de ser salgueiro? Né? Tentar ser pelo menos algo que tenha aroma, pode não ter sabor, mas que tenha pelo menos aroma. Se eu não mudar, se eu não me esforçar, eu não saio do lugar. Não adianta eu querer que pessoas que estão no meu entorno façam a minha trajetória, me ajude o tempo inteiro, me ensine como fazer. Não resolve. Né? Então, o que eu preciso, né, o que eu necessito verdadeiramente, primeiro me conhecer. Identificar aonde eu preciso corrigir. Responsabilizar por todas as minhas atitudes e todas as minhas escolhas. E seguir consciente. Né? Fazer essa trajetória consciente. Então, aqui ele fala que o Cristo não se sujeitou a essas religiões organizadas, né, que representa a Judéia. É exatamente nós. Eu não posso ficar achando que Ismael me salvará. Né? Que tudo que eu vou conquistar é graças ao Ismael. Não, o Ismael é uma oportunidade de aprendizado, onde eu consigo trabalhar essa minha consciência, né, através do intelecto e do coração. Não adianta eu fazer um sem ligar com o outro. Aí sim, o Ismael vai me sustentar. Mas o passo é meu. A escolha é minha. Né? Então eu consigo utilizar desse ambiente como apoio e sustentação. Mas quem tem que crescer, quem tem que mudar, quem tem que seguir sou eu. Já deu passo, chegar aqui já é uma ajuda. Sim, já deu um passo, com certeza. Né? Então, ele permanece no jardim fechado da espiritualidade superior, que é a Galileia. Né? Então, o Cristo escolhe em ficar aonde ele possa trabalhar o lado espiritual e não humano. Ele não precisava estar no meio da multidão, mas ele vai a Israel. E as festas, né, estão presas às personagens encarnadas, com sua adoração externa, né, com sua adoração externa ao Deus exterior. Porque o meu Deus é um, o Deus de você é outro, da forma como eu vejo e sinto Deus em mim. Né? Então, se eu estiver trabalhando só o externo, só o que está de fora de mim, eu não vou estar aqui. Então, se todos nós, por misericórdia do Pai, temos a centelha divina em nós, então todos nós somos deuses. Né? O Deus habita em mim. O que eu preciso fazer é que ele, além de habitar em mim, seja sentido e visto. Porque enquanto ele estiver naquela gavetinha escondida lá atrás, e não permitir que ele vibre, né, em amor, em luz, em mim, aí fica mais complicado. Mas o Espírito unido ao Deus interno é livre. Pois onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então, se eu acredito que o Deus habita em mim, que ele se encontra, né, no meu íntimo, no meu interior, aí sim eu tenho a liberdade. Né? E não na submissão das regras, dos dogmas, né, desses preceitos e preconceitos meramente humanos. Porque as leis de Deus são leis de Deus, mas as leis dos homens, temos que saber separar as coisas.
Então a razão dada é real. Não suba a essa festa. Não vou. Não adianta, não vou. O mestre não diz que não subiria a Jerusalém. Foi a Jerusalém, mas não foi a festa. Ele não participou da festividade judaica. Então lá esteve para divulgar o seu ensino ao povo. Isso é muito legal. Não carregou ramos de árvores, mas levou as flores perfumadas do seu coração. Ofereceu o seu próprio serviço como holocausto agradável. Não participou da festa, mas concedeu-se das trevas da ignorância e acendeu a sua luz. Então ele estava no local sustentando, né, todos aqueles que ali se encontravam pela necessidade do físico, né, do material. Esse, então, é o caminho do Espírito. Essa sua tarefa é entre as criaturas escravizadas, as personagens, né, a esse meu momento físico que é efêmero, mas que grande orgulho provoca nos seres iludidos pelo desconhecimento das realidades espirituais. Apesar de tudo, né, nos orgulhamos muito da vida do Cristo, né, de Jesus conosco. E é o que foi que trouxe para nós todo esse ensinamento, toda essa nossa necessidade de aprendizado. Aqui eu coloquei a consciência superior, uma imagem da consciência superior, porque eu queria mostrar para vocês 2 trechos de um livro que eu estou amando, né, de ler. Recomendo a todos. Que é bem legal. Que é exatamente o despertar, o trabalhar a consciência. O livro chama Consciência é a Resposta, de Robert Rappel. Então eu queria que alguém lesse para nós, para que a gente pudesse finalizar o estudo de hoje. Quem pode ler? Chegamos finalmente ao tempo em que os ensinamentos do Cristo podem ser compreendidos e recebidos como representantes da filosofia da consciência superior. A maioria da humanidade já se desenvolveu o suficiente para colher a substância essencial desses sentimentos, desses ensinamentos, que versam sobre sermos todos capazes de experienciar a luz divina existente dentro de cada um de nós. Nosso planeta foi criado para ensinar à alma o equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Muitos se esqueceram de que somos essencialmente seres espirituais com consciência criadora. Não é perfeito? Eu acho muito legal. E traz para nós esse sentimento de realmente trabalharmos a nossa consciência, nos conhecendo e crescendo. Nesse mesmo tema da consciência, eu trouxe Tem algum recado, Anderson? Tem? A Helena vai dar os recados para nós. Tá, e eu só vou falar da música e depois que a Helena der o recado a gente coloca a música. A música é a elevação da consciência. Então eu vou colocar a música, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e permitir que essa música vibre em vocês. Tá? Com tranquilidade, para que possamos fazer esse trabalho, né, de acessar a nossa consciência. Bem?